Mais uma vez eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me sinto em casa porque tem tantos irmãos conhecidos e, afinal de contas, nós somos uma família em Cristo Jesus. É uma alegria, um prazer, uma honra muito grande estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu sei da responsabilidade, falar da palavra de Deus para o povo de Deus, na presença de Deus, não é fácil. Mas nós reconhecemos que não somos nada, que dependemos totalmente do Senhor, e eu espero que Ele me use para que todos vocês sejam de alguma forma abençoados em nome do Senhor Jesus. Às vezes a palavra que a gente escuta não é muito agradável aos nossos ouvidos, mas nós temos que ouvir aquilo que Deus colocou em nosso coração, amém? E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, um texto bastante conhecido, está no Salmo 34, versículo 8. Um tema muito lindo, muito gostoso. Salmo 34, no versículo 8, assim está escrito: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu gostaria que vocês participassem lendo só a parte A deste versículo. Vamos juntos? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Pode ficar melhor. Mais uma vez. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Esse tema é um tema que a gente pode caminhar por diversas direções. A gente pode aqui pregar dezenas de vezes nesse texto e todas as mensagens diferentes uma da outra, porque é um tema muito amplo. Mas nesta noite eu gostaria que vocês ouvissem com atenção alguns detalhes a respeito desse tema, a bondade de Deus. É verdade absoluta, Deus é bom. O salmista nos revela: Deus é bom. E quando a gente examina as escrituras sagradas, é necessário, é importante a gente entender partindo de um princípio. E que princípio seria esse para a gente entender as escrituras sagradas? Deus é bom. Tiago, no capítulo 1, versículos 16 e 17, não precisa colocar, meu amado. O Senhor diz assim através de Tiago: não vos enganeis, meus amados irmãos, de Deus só vem o que é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, descendo do Pai das luzes. Amém? Nele não há sombra de variações, ele é completamente bom. E quando a gente começa a ler as escrituras sagradas, a começar pelo livro de Gênesis, no princípio da criação, a gente já percebe, cada dia que Deus vai criando as coisas, quando ele termina ele diz: e viu Deus que era bom. Cada dia, e viu Deus que era bom. Detalhe importante é que no sexto dia, quando ele faz o homem, Deus diz algo diferente: e viu Deus que era muito bom. Quando Deus nos criou na pessoa de Adão, ele declarou: e viu Deus que era muito bom. Segundo a palavra do Senhor, por meio do grande sábio Salomão, ele diz que Deus criou o homem reto, porém o homem se meteu em muitas astúcias. O salmista nos diz que Deus é bom e é bom para todos. Verdade absoluta, bondade é um dos atributos de Deus. É isso mesmo, um dos atributos de Deus. Deus não possui um atributo, Deus possui vários atributos, dentre eles a bondade. Porém, nós como cristãos, como seguidores de Cristo, não podemos esquecer uma grande advertência de Paulo para a igreja. Em Romanos 11, 22, esse eu gostaria que você colocasse, a parte A deste versículo diz: considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Todos nós devemos considerar a bondade de Deus, que não há nenhuma dificuldade em a gente entender e aceitar isso, mas a gente não pode deixar de levar em consideração a severidade de Deus. Como eu disse, repito, Deus tem muitos atributos, dentre eles a bondade e também a severidade, que a gente poderia chamar de a justiça de Deus. Quando Paulo diz considerai, considerai significa, é uma forma imperativa do verbo considerar, que significa pensar cuidadosamente, levar em conta, ponderar, refletir ou julgar. É um comando para que alguém examine algo com atenção e deliberação. Portanto, Deus é bom. Amém?
Deus também é severo. Amém? Talvez esse amém agora não seja tão bom, tão agradável quanto o primeiro, né? Em saber que Deus é bom, isso é verdade. E dentro da bondade de Deus, dentro das Escrituras, nós encontramos duas palavras que se encaixam muito bem na bondade de Deus. Primeiro, graça. Segundo, misericórdia. Graça significa favor imerecido, ou seja, Deus nos dá o que nós não merecemos. Isto chama-se graça. E esta graça, segundo Paulo escrevendo a Tito no capítulo 2, versículo 11, ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esta mesma graça é aquilo que nós conhecemos perfeitamente a respeito da salvação, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é presente, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Paulo diz em Romanos 11, versículo 6, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Portanto, a salvação nós não merecemos, mas Deus nos dá, isto é, resultado da sua graça. A outra palavra que se encaixa dentro da bondade de Deus é justamente misericórdia. Mas antes de falar sobre misericórdia, eu quero ainda trazer um pouquinho sobre a graça. Paulo, em um determinado momento da sua vida, ele teve uma experiência não boa, não agradável, e ele era incomodado com um espinho na carne, uma linguagem talvez figurada. Ninguém sabe definir com precisão o que é este espinho na carne de Paulo, mas sabemos que era algo que não era bom, porque ele pede a Jesus 3 vezes para que tirasse dele aquele espinho da carne, e Jesus responde para ele: a minha graça te basta, a minha graça te basta. E é isso que o salmista diz no Salmo 63, no versículo 3: a tua graça é a melhor coisa, por isso os meus lábios te louvam. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, graça significa Deus nos dá o que nós não merecemos. Misericórdia, Deus na sua bondade não dá o que a gente merece. A misericórdia significa que Deus não dá o que a gente merece. E é justamente isso que Jeremias diz em Lamentações 3, 22 e 23: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista, ele diz no Salmo 103, no versículo 10: o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. No Salmo 103, 133, ele diz: se o Senhor observar a iniquidade, quem subsistiria? Quem subsistiria? Deus é maravilhoso. A gente sabe, a gente entende que Deus, ele usa da sua graça, usa da sua misericórdia para conosco. Porém, para que isso fosse realizado e concretizado, não foi tão fácil, não foi tão simples. Eu já estou usando no verbo passado. Não foi tão simples, não foi tão fácil como se parece, porque Deus possui vários atributos, dentre eles sua justiça, sua severidade. Deus é bom, sim. Deus é justo, sim. Deus é severo, sim. Nós, seres humanos, somos pecadores. Nós, seres humanos, somos pecadores. Uns pecam mais, outros pecam menos, mas todos, sem exceção, pecam. Está escrito em Romanos 5,12: por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está escrito, Salmo 14, 2 e 3: Deus olha dos céus para os homens, para ver se há um que busque a Deus, um que faça o bem. E o resultado, Deus diz: todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há um só sequer. Este é o resultado do homem, e é o que o Senhor diz para a igreja por meio de Paulo em Efésios 2, 1, 2 e 3: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, e nós éramos por natureza filhos da ira,
como os demais. Justamente por conta de quê? Por conta do pecado. Romanos 11:32, Deus diz assim: colocou todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Deus colocou todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Louvado e exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus é bom, e é por isso que Ele faz questão de dizer: ó, provai e vede. Se você observar, você vai encontrar poucas vezes, você conta na palma da sua mão, as vezes que Deus manda nas escrituras provar Ele. E esta é uma das vezes que Ele diz assim: ó, provai e vede que Ele é bom. Amém? Deus é bom, e na sua bondade Ele mostra o caminho aos pecadores. Salmo 25, versículo 8. Deus, na sua bondade, Ele mostra o caminho aos pecadores, pois bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Deus faz questão de, na sua bondade, nos mostrar o seu desejo para conosco. Ezequiel, capítulo de número 18, versículo 23. Esse é o desejo de Deus para os pecadores. Está escrito, Ezequiel 18, 23, preste atenção, que palavra, que revelação da parte de Deus para nós. Isto é muito sério, diz o Senhor: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor: não, desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Deus, na sua bondade, nos mostra que o seu desejo é que as pessoas convertam-se e vivam. E é isso que é nossa missão como igreja. Nós que já somos convertidos, nós que já somos nova criatura, temos essa tarefa de levar a palavra, de mostrar às pessoas que Deus é bom. Dentro da sua bondade, Deus também nos mostra o que Ele não deseja para nós. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus, na sua bondade, Ele nos mostra o caminho e Ele nos orienta o caminho a seguir. Deuteronômio 30, versículo 19. Deus diz que toma como testemunhas os céus e a terra, que eu te mostrei o caminho da vida e o caminho da morte, a bênção e a maldição. E Ele ainda nos orienta: escolha o caminho da vida, para que viva você e sua descendência, você e sua família. Deus é bom, e Ele faz questão que a gente tenha esta informação. É uma verdade absoluta, Deus é bom. Por isso a gente não pode esquecer que Deus é bom, mas também Deus é severo. E dentro dessa severidade, a gente precisa considerar não só a bondade de Deus, mas também a sua severidade. É fácil a gente mostrar a bondade de Deus, é muito fácil, porque a gente sabe que realmente Ele é bom. Agora, eu tenho certeza que todos nós, ou já passamos, ou estamos passando, ou passaremos, uma dúvida: como é que eu posso ser justificado diante de Deus? Eu que sou pecador. Como é que pode isto? Eu sou pecador, eu sei que eu não mereço. Como é que isto é possível? Essa pergunta, essa dúvida, não é uma dúvida atual, é uma dúvida muito antiga. Um dos primeiros livros da Bíblia, Jó 9:2, ele já fazia essa pergunta naquela época: como é que pode? Como é que pode o pecador ser justo para com Deus? Olha o que é que diz Jó 9:2: na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Eu sei que muitas pessoas têm esta dúvida, porque talvez não tenham ainda as informações necessárias a respeito do plano de Deus. Nós estamos chegando quase no ponto principal da nossa reflexão, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção, além do que você já está prestando, porque há uma revelação da parte de Deus que às vezes a gente não percebe. 2 Pedro, capítulo 2,
versículo 4 a 6. Esse texto é muito forte porque ele nos fala sobre a severidade de Deus. E eu gostaria que você visse com atenção, porque está escrito: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Deus não poupou os anjos quando pecaram, Deus não poupou o mundo antigo, Deus não poupou Sodoma e Gomorra, e fez questão que ficasse registrado para aqueles que vivem na impiedade, para que eles tenham este conhecimento. Sabemos que somos pecadores, e quanto a nós, Deus passou as mãos por cima dos nossos pecados? Sabemos que somos pecadores. Será que Deus passou a mão por cima dos nossos pecados? Agora chegou o momento mais importante da nossa reflexão nessa noite. O texto que eu vou mostrar para vocês, esse texto eu li dezenas de vezes, mas eu passei muitos e muitos anos para ver a grandeza desse texto. E eu não tenho dúvidas que vocês já ouviram pregação sobre esse texto, eu não tenho dúvida que vocês já leram esse texto muitas vezes, eu não tenho dúvida, e também sei que muitos de vocês já perceberam a grandeza desse texto, mas também sei que talvez alguns não perceberam a grandeza desse texto. Esse texto está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, 19, 20 e 21, que diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse por nosso intermédio. Rogamos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nesse texto está um dos textos mais profundos das Escrituras Sagradas. Eu não sei se você entendeu apenas ouvindo o que eu li, mas eu vou explicar dentro de pouco tempo. Versículo 18: ora, tudo provém de Deus, é por isso que é dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor. Tudo provém de Deus, foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19: Deus, o Senhor, estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Isso é muito forte. É por isso que ele pode dizer: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Deus fez tudo por nós, na pessoa de Jesus. Observe o versículo seguinte: Ele fez tudo, tudo, tudo. É por isso que Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. No versículo 20 ele diz: somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse, como se Deus exortasse, por nosso intermédio, que os homens se reconciliem com Deus. Do lado de Deus, da parte de Deus, não há nenhum problema, tudo já foi solucionado, tudo já foi feito. É por isso que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu Jesus à direita de Deus. Tudo já foi feito, estamos só esperando
Para nós, se a gente fosse nessa noite fazer uma ata deste culto, a pessoa encarregada ia ter uma dificuldade muito grande para pegar o nome de todos, para ver quem participou, quem não participou. Talvez se fosse para você fazer agora, você não tivesse a capacidade de se lembrar de tudo quanto aconteceu até o momento. Mas Deus, para Ele não tem surpresa. Esse dia, antes que acontecesse, Ele já sabia de tudo. Já sabia quem estaria aqui nessa presente, já saberia de tudo quanto iria acontecer, porque Ele não é dependente do tempo. Agora nós somos dependentes do tempo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Deus fez tudo por nós, por meio de Jesus. O detalhe chama-se Jesus Cristo. Aquele, no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Quando o ser humano diz sim para Jesus, Jesus pega os pecados dele e coloca sobre si, e pega a sua justiça e coloca sobre aquele pecador. É aí que se cumpre a justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas assim como Deus não poupou os anjos, assim como Deus não poupou o mundo antigo, assim como Deus não poupou Sodoma e Gomorra, Deus não poupou seu filho. Romanos 8:32. Deus não poupou seu filho, para poder meus pecados serem perdoados, para poder os pecados de vocês serem perdoados, para poder o pecado de quem for salvo ser perdoado. Deus não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. E quando a gente estuda, quando a gente lê as escrituras, a gente chega numa parte, quando Jesus estava bem pertinho de ser entregue para ser crucificado, Ele faz uma oração, e nessa oração ele fica tão angustiado que o seu suor se torna como gotas de sangue. E nessa oração Jesus pede ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jesus orou a segunda vez: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jesus orou pela terceira vez: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jesus não queria passar pelo que ele passou, mas ele veio como filho e veio para obedecer. E diz a Bíblia que ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, porque não tinha outra maneira dos meus pecados serem perdoados, dos pecados de vocês serem perdoados. Para poder os meus e os seus pecados serem perdoados, alguém teria que pagar por eles, porque Deus é justo. Perguntou Jó: como pode o homem ser justo para com Deus? Pelos seus méritos? Jamais. Agora Jesus é o único que pode nos ajudar nesta área, neste assunto. Jesus é o único que pode nos ajudar. Não tem como salvar o homem se não for a Jesus. A gente olha para os céus, a gente olha para a terra, a gente olha para os que passaram, a gente olha para os que estão presentes, não tem ninguém. E Jesus fez questão de dizer: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. 1 João 2:1-2 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos o advogado junto do Pai, Jesus o justo. Versículo 2, 1 João 2:2. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Há poder, força sem igual, só no sangue de Jesus. Um dos primeiros sermões de Pedro, ele disse lá em Atos 4:11-12: este Jesus que vocês rejeitaram, ele é a pedra principal, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não tem outro nome que possa nos salvar, só Jesus. Aleluia! Precisamos de Jesus.
1 Coríntios 2:2, esse eu quero que você coloque na tela, abençoado. 1 Coríntios 2:2, precisamos de Jesus, e este como? Dessa maneira, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Precisamos de Jesus e este crucificado. Em Jesus estão contidas todas as bênçãos espirituais. Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? É por isso que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, poder de Deus. E agora estão sentados, se preparem. Se porventura tiver aqui alguém ainda que não entregou sua vida a Jesus, isto que Jesus diz é muito, mas é muito sério. João 8:24. Se você não crê que Jesus é, você morrerá com seus pecados. Quem disse foi Jesus. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É Jesus. É por isso que eu bato no peito e faço questão de dizer: Jesus, tu és meu Senhor, Jesus, tu és meu Salvador. Quem não reconhecer isso vai morrer nos seus pecados. Vamos morrer todos, a não ser que aconteça o arrebatamento da igreja. Agora, uns morrem nos seus pecados e outros morrem sem seus pecados. Se não crê que Jesus é, vai morrer nos seus pecados. E isto é muito, muito sério. Se tem porventura alguém em nosso meio que ainda não invocou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça. Faça, porque Deus nos avisa que a salvação não é amanhã. Porque amanhã eu não sei se estarei vivo. Amanhã você não sabe se estará vivo. Deus também não diz que a salvação é hoje, porque eu posso morrer daqui para as 24 horas. Você pode morrer daqui para as 24 horas. Quando Deus trata a respeito da salvação, Ele diz: é agora. 2 Coríntios 6:2, é agora, é instantâneo. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. É agora, não é amanhã, porque amanhã não pertence a mim nem a você. Precisamos com urgência de Jesus, porque senão poderemos morrer nos nossos pecados. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, disse Jesus. E isto é muito sério. Agora tem um detalhe que nós, boa parte, conhece. Quando a gente invoca Jesus como Senhor, como Salvador, a gente deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que Jesus veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em Jesus. Todo mundo não é filho de Deus. É muito simples e é muito fácil entender. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Já entendemos. Deus só tinha Jesus como filho. Agora, quando a gente crê em Jesus, a gente passa a ser filho de Deus. E aí nos revela Hebreus 2, olha que coisa linda, versículo 9, 10 e 11, olha que texto lindo, falando a respeito de Jesus e falando a respeito de quem crê nele. Diz, versículo 8, por favor, Hebreus 2:8, por gentileza. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Jesus provou a morte por todo homem.
para que a gente pudesse ser filho de Deus. Versículo 10 agora, meu querido. Para que a gente pudesse ser filho de Deus. E Jesus faz questão de dizer: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. E Jesus diz a respeito de mim e de você que crê nele: pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Eu não mereço, você não merece, mas Jesus nos chama de irmãos. Nós agora, por meio do sofrimento de Jesus, por meio da morte de Jesus, por meio da sua cruz, nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Não existe outro. Não existe outro. O apóstolo João foi um homem que teve um privilégio muito grande. Ele viu coisas que ninguém viu. Ele foi arrebatado aos céus e viu coisas que ninguém viu. Mas talvez a gente não saiba, talvez a gente não tenha pensado ou meditado. Por que João viu o que ninguém viu? Porque João foi o único que ficou aos pés da cruz de Jesus até o final. A ponto de Jesus olhar para ele e dizer: João, em outras palavras, aí está a tua mãe, com Maria, a mãe de Jesus. Maria, aí está teu filho. Dizendo: você não vai ficar só, eu vou deixar João para tomar conta de você. Até no último momento, Jesus. E a gente sabe a história que João viu, coisas que vão acontecerem ainda. E dentre as coisas que João viu, em Apocalipse capítulo 5, nos diz que João viu um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E quando João viu, alguém tentou pegar o livro e foi dito a ele: olha, ninguém, João, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode olhar para este livro, muito menos pegar nele. E João começa a chorar. Ele relata, e de repente alguém toca nele e diz: mas eis que o leão da tribo de Judá, aquele que morreu, mas está vivo, ele venceu, e ele tem poder de abrir o livro. E João viu nesse capítulo que todas as pessoas, que todos os seres que há no céu, na terra, todos adoram Jesus, exaltam Jesus, porque Jesus é o único que pode, só ele, mais ninguém. Você entendeu agora porque, se não crer nele, morre nos seus pecados? Se não crê em Jesus, morre nos seus pecados? Certa ocasião perguntaram a Paulo e a Silas: que devo fazer para ser salvo? Foi respondido: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Certa ocasião perguntaram a Jesus: Senhor, lá em João 6, 28 e 29, quais são as obras de Deus, do Pai, para que nós possamos realizar? Dirigiram-se, pois, a Jesus perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus diz, versículo 29, a obra de Deus é esta: creia naquele que Deus enviou. É a única obra que a gente pode fazer, é crer naquele que por ele foi enviado. Com respeito à salvação, o que é que nós devemos fazer para ser salvo? Crer em Jesus, simplesmente crer em Jesus, ter fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Senão vai morrer nos seus pecados. Deus é bom, amém? E é por isso que ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. No plano da salvação, Deus fez o seguinte: vou deixar a salvação bem pertinho de vocês. Todo mundo tem acesso a ela. A salvação está no coração e na boca. Romanos 10, 9 e 10. Se tu, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a salvação está na boca e no coração. É por isso que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, inclusive em Marajó. Em todo lugar. Em todo lugar a gente deve ir pregar o evangelho, porque o evangelho, como diz Paulo em Romanos 1, 16, 17, não me envergonhe do evangelho. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. E é dever da igreja, é dever dos salvos, é dever dos remidos, dizer ao mundo porque Deus mandou.
Atos 17, 30 e 31, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque Deus determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, e ressuscitou ele dentre os mortos. Ele se chama Jesus Cristo. Deus é bom. Provai e vede, Deus é bom. Deus fez tudo por nós, até nossas boas obras depois de salvo. Não sou eu, nem é você que faz. Nem sou eu, nem é você que faz. Nossas boas obras quem faz é Deus por meio de nós. Efésios 2:10. Depois de salvo diz: somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor. Nós somos apenas instrumento em suas mãos. Você tem dúvida? Você ficou com dúvida? 1 Coríntios 4:7. Esse vai tirar qualquer dúvida que você tenha. Olha essas perguntas. Pois quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz sobressair? E que é que tu tens que não tenha recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como que não tiveras recebido? O que é que tu és que tu não tem recebido dele? O que é que tu faz que não tem sido ele que tenha te capacitado? O que é que tu tens que não tenha sido ele que tem dado? É por isso que é dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor. Nós não somos nada, somos apenas instrumento em suas mãos para o seu louvor e para a sua glória. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Está escrito que vai chegar diante de Jesus os 24 anciões, que segundo alguns teólogos representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. E eles vão receber coroas de galardões. Mas quando chegar diante do Senhor Jesus, cada um vai tirar a sua coroa e vai colocar nos pés de Jesus. Com isso estão dizendo: é teu, é tua, a glória é teu, a honra é tua, o louvor é teu. A ele toda a glória, a ele toda a honra, a ele todo o louvor. E Deus faz o seguinte: a planta que ele não plantou será arrancada. Precisamos nos humilhar e nos render a ele, porque a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Bem rápido para vocês, só para quem não conhece, ou para quem está esquecido. Houve um homem no passado muito rico, muito poderoso, era o homem mais poderoso da época, chamado Nabucodonosor. Este homem, ele construiu uma cidade para o seu louvor e para a sua glória. Ele chega e diz: essa cidade eu fiz para a minha glória, para o meu louvor. Quando ele termina de falar, Deus diz: eu vou tirar teu entendimento, tu vai virar um animal, tu vai comer capim, para tu saber que tu não é nada. Instantaneamente ele perdeu o seu juízo e foi viver dentro do mato, comendo um capim por um tempo determinado. Depois que se passou o tempo determinado, Deus lhe devolveu o seu senso, o seu entendimento, e aí ele voltou de novo ao reinado. E quando chegou lá, ele disse: agora eu sei que tem um Deus no céu, que exalta quem quer, que humilha quem quer. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. A glória de Jesus, João 6,35. Foi ele quem disse: eu sou o pão da vida. Quem comer do meu... Olha o que ele diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Só Jesus é quem pode prometer isto. É por isso que ele disse: quem crê em mim, eu dou-lhe a vida eterna, nunca há de perecer, das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Amém? Pessoal do louvor, por gentileza, eu quero concluir com uma canção linda junto com vocês. Jesus, quando ele começou seu ministério aqui na terra, ele chegou e ele disse lá em Marcos 1,15: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15, por favor. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se nós já temos este privilégio de ter se arrependido e de crer no Evangelho, então precisamos proclamar a quem não creu, a quem não se arrependeu.
Precisamos dizer, precisamos falar: Deus é bom, Deus perdoa teus pecados, Deus é maravilhoso, Deus faz a obra, Deus transforma. Só Ele, a Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Amém? Como diz o Salmo 34, versículo 8: provai e vede, o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, quem quer que esteja aqui conosco nessa noite, se renda a Jesus. Com Ele nós estamos seguros. Sem Ele a gente pode pensar que é dono da vida, mas a gente não tem nada. A gente não tem nada. Provai e vede, o Senhor é bom. Nos coloquemos de pé. Escutem, por favor, preste atenção. Salmo 23, versículo 6. Nós conhecemos o Salmo 23, que é o Salmo do pastor. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará, não é isso? Eu vou mudar o nome de Monteiro para bondade, e vou mudar o nome do irmão para misericórdia. Põe na tela aí, 23, 6. Olha o que acontece quando a gente entrega a vida a Jesus. Me sigam, por favor. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu volto. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se você entregar a sua vida a Jesus, Ele é o nosso pastor, e Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e terei prazer em estar na casa do Senhor, para louvá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, porque Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.